fermento químico a gente usa no bolo com a função de fermentação, certo? Ele sozinho já vai trazer volume, já vai trazer mais leveza, mais maciez, tá? Isso a gente já sabe. Essas são as funções do fermento químico. Só que quando a gente coloca outro ingrediente junto ao fermento químico, a gente potencializa isso. Então, você tem o fermento químico na massa, que vai em toda receita de bolo. E aí, você coloca... Em toda não, né? Na maioria das receitas. E aí, junto ao fermento químico, eu uso um ingrediente que, às vezes, você nem acredite que dê para usar nas receitas de bolo. Fala, nossa, mas isso? Isso. Vinagre. Vinagre num bolo vai ficar com gosto ruim. Não vai, sabe por quê? Porque a quantidade é pequena. Você vai combinar o vinagre ao bolo, a receita, a massa, para que você potencialize a ação do fermento químico. Ele também atua em outras características também, mas para leveza e maciez, o vinagre vai interferir no fermento químico, fazendo com que seu bolo cresça mais, fique mais leve, fique mais macio. O vinagre vai interagir diretamente com o bicarbonato de sódio que está dentro do fermento químico. Olha que máximo! Você já fez? Já pegou o teste aí na sua casa? Colocou o fermento químico e colocou o vinagre em cima? Eu já fiz. Você já colocou vinagre em cima de bicarbonato de sódio? Já fiz também. Borbulha, ferve. Isso acontece dentro da sua massa, só que numa potência muito maior. Então, tem uma combinação. Você conhecendo os ingredientes, você vai conseguir entender melhor o que usar, o que combinar para ter essa explosão de características que são maravilhosas para os nossos resultados, para que eles fiquem melhores que os tradicionais. Então, a combinação do fermento químico com o vinagre, e aí qualquer vinagre você pode usar, até limão se não tiver vinagre em casa, tá? O importante é que seja um ingrediente ácido para interagir com o bicarbonato de sódio e assim explodir o seu bolo, explodir no sentido bom, né? Fazer com que ele cresça bem, fique volumoso, fique leve, fique macio. A leveza, ela é uma das consequências do bom crescimento do bolo. Se você faz um bolo que fica embatumado, que fica pesado, se a sua combinação de ingredientes não proporciona essa leveza, porque vai pesar a massa, a fermentação vai ser prejudicada, logo a leveza também vai ser. Então, é uma combinação de ingredientes para trazer esse tipo de resultado. Se eu tenho um bolo que cresce bem, a chance de eu ter um bolo mais leve é muito mais alta do que um bolo que fica pesado, embatumado e baixinho, certo? A leveza, ela é caracterizada principalmente pelos alvéolos que estão dentro da massa. O que são alvéolos? São aqueles furinhos, sabe? Na fatia, furinhos. Por que são furos? Porque tem ar ali dentro, a gente não consegue enxergar. Tem ar, tem gás, né? Então, visualmente são furinhos. Esses são os alvéolos. Quanto mais alvéolos, mais leve eu tenho uma massa. Quanto menos alvéolos, ou seja, quanto mais pesadinha, mais embatumada a massa, mais pesada vai ficar o resultado. Mais pesado vai ficar o resultado, não vai ficar levinho, não vai ficar tão macio, né? Então tá tudo conectado. A gente precisa entender os ingredientes que nós usamos dentro das nossas receitas para poder fazer essas combinações estratégicas para determinadas características que a gente busca dentro daquele resultado. É muito interessante isso. Tem muita gente que não usa vinagre, nem sabe da existência dele nas receitas de bolo sem glúten, sem leite, mas é um ingrediente coringa que faz muita diferença no resultado final. Por que a gente usa, né? A gente até falou numa live anterior ali sobre o número de ingredientes. A gente tem ingredientes diferentes em nossas receitas sem glúten, sem leite, porque a gente precisa tê-los. Né? A gente precisa melhorar a textura do nosso resultado, a gente precisa substituir adequadamente a farinha de trigo. Então, para a gente substituir só a farinha de trigo, a gente tem uma gama de outros ingredientes que nós precisamos usar e combinar do jeito certo para que a gente tenha um resultado macio, fofinho, volumoso, estruturado, leve, né? E aqui nós vamos usar, por exemplo, o vinagre, o ingrediente ácido, para ajudar nessa leveza, nessa maciez dentro da nossa receita do bolo. Você sabia, gente? Vocês sabiam aí do uso do vinagre nas receitas de bolos? Coloca aí no chat aí pra mim. Olha aí, a Carmen diz que é bom saber sobre vinagre. É verdade, faça o teste. Faz muita diferença no resultado. Quer ver um exemplo? Você já fez bolo de suco de laranja? Bolo de laranja, né? Por que o bolo de laranja,
ele fica tão leve. O meu bolo de laranja, ele é extremamente leve. É o bolo mais leve que eu já fiz. Tirando o bolo pão de ló, né? Mas o bolo comum, sem ser o pão de ló, por suas características serem diferentes, o bolo de laranja é o mais leve que eu já fiz. Porque leva muito ingrediente ácido, muito suco de laranja, que é um ingrediente ácido e que vai atuar também nessa leveza. Inclusive, o meu bolo de laranja é o preferido das minhas tias. Então, todas as vezes que elas vêm aqui me visitar, ou se eu for lá levar alguma coisa, eu levo o bolo de laranja. Porque ele fica muito levinho e elas são apaixonadas.